Então, gente, boa tarde. Continuando a nossa discussão sobre os capítulos do livro Memória, do Baddeley, Anderson e Isaac, o vídeo de hoje é sobre o capítulo 4, tá? Que é sobre aprendizagem. E uma pergunta que a gente pode já fazer é a seguinte: por que você está vendo esse vídeo, né? Eu suponho que você está vendo esse vídeo porque você espera aprender algo sobre memória. E, de fato, se você é estudante, provavelmente você passou grande parte da sua vida aprendendo, né? Um período tão longo de aprendizado não é a solução usual da evolução para a sobrevivência no mundo complexo, né? Muitas espécies, como formigas, por exemplo, já nascem programadas com o equipamento necessário para sobreviver. Os seres humanos, por outro lado, são uma espécie que só sobrevive através da aprendizagem, né? Sem aprendizagem, a gente não teria ferramentas complexas, sistemas de transporte, né? A gente teria muito pouco em termos de sociedade, né? Então, para começar, hoje a gente vai falar de um cara muito importante que é o Hermann Ebbinghaus, né? Na década de 1880, um jovem filósofo alemão, né? Porque na época não existia psicólogo ainda, né? Que é o Hermann Ebbinghaus, propôs o estudo experimental da memória, né? Ele dedicou cerca de 2 ou 3 anos da vida dele a essa empreitada antes de estudar outros temas, como inteligência, visão de cores, né? Nesse período, ele lançou as bases para uma nova ciência da aprendizagem da memória. Ebbinghaus, ele decidiu que a única maneira de abordar um tema complexo como a memória era tentar simplificar o problema, né? Então ele testou em apenas uma pessoa, que no caso era ele mesmo, e como ele desejava estudar a aprendizagem de novas informações, ele tinha que de alguma forma minimizar os efeitos do conhecimento prévio que ele tinha, né? De modo que ele inventou um material novo a ser aprendido. Esse material, ele consistia de sílabas sem sentido, mas sempre formadas de consoante, vogal, consoante, né? De modo que elas podiam ser pronunciadas, né? Então era um material verbal, mas elas não tinham significado, né? Para tentar isolar o efeito do conhecimento prévio dele. Então, o Ebbinghaus estudou essas sequências de sílabas, recitando-as em voz alta e numa velocidade rápida, tá? E registrou um número de repetições necessárias para aprender cada lista, né? Lista de 16 sílabas dessa. E depois reaprendê-la após algum tempo, né? Então, no dia 1, ele estudava alguma lista nova, durante, 8, 16, 32 repetições, e aí no dia seguinte ele via o quanto que ele errava e qual mais ele precisava estudar para ele aprender a lista completa, né? E durante a aprendizagem ele evitou cuidadosamente o uso de qualquer associação com palavras reais, né, para não convocar a memória de longo prazo dele. E ele sempre testava no mesmo horário do dia, sobre condições cuidadosamente controladas, interrompendo os testes caso ocorresse alguma mudança muito grande ou extrema na vida externa ou interna dele, né? Então, por um lado, né, não é um teste muito sistemático, porque o participante era ele mesmo e tinha um participante só, mas por outro lado você vê que mesmo para a época, no século XIX ainda, ele já estava tomando alguns cuidados metodológicos, né, para evitar vieses, né? Então, se você deseja avaliar qualquer sistema de armazenamento de informações, como a memória, né, tem 3 perguntas básicas que você pode fazer. 1. Com que rapidez as informações podem ser inseridas no sistema? 2. Quanto de informação pode ser armazenado, né? E 3. Com que rapidez as informações são perdidas? No caso da memória humana, a gente vai ver isso melhor quando a gente for falar de memória episódica, memória de longo prazo no geral, a capacidade de armazenamento é claramente enorme, né? Talvez seja até ilimitada não, mas pelo menos não tem nenhuma limitação aparente, né? Então, Ebbinghaus se concentrou em avaliar tanto a taxa de entrada, ou seja, o aprendizado, quanto o esquecimento. A gente vai voltar a falar dele quando a gente for falar do esquecimento, né? Então, Ebbinghaus investigou esse problema de forma bastante simples, né? Ele criou várias listas, né, contendo 16 sílabas sem sentidos, né, como essas daqui. Como essa lista aqui, essa aqui tem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, exatamente como essa. Então, ele criou essas listas de 16 sílabas sem sentidos. E, em um determinado dia, ele selecionava uma lista nova, né? Uma lista que ele não tinha aprendido antes. E recitava as sílabas na taxa de 2 sílabas e meio por segundo, tá? Ele cronometrava isso. E aí ele testou 8 repetições, 16 repetições, 24, 32, 42, 53, não sei porque esse número ímpar aqui no meio, e 64, né? E aí 24 horas depois, ele tentava recitar a lista de memória. E aí ele via o quanto que ele tinha lembrado e o quanto que ele tinha esquecido. E aí ele media quantas vezes mais ele tinha que reestudar a lista no segundo dia para reaprender a lista de cor, né? Então, os resultados desse exercício muito tedioso são mostrados nesse gráfico aqui, ó. Esse gráfico que tá aqui do lado, né? Depois a gente vai ver ele mais de perto. A relação entre o número de tentativas de leituras da lista no primeiro dia e a quantidade retida no segundo dia se mostrou uma linha mais ou menos reta, ou seja, uma relação linear, indicando que o processo de aprendizado não apresenta um retorno decrescente, né, que poderia acontecer, por exemplo, pelo cansaço, pelo tipo de fadiga do sistema de memória. Então, aparentemente, não tem esse retorno decrescente, né? Claro, se ele levar ao extremo, você vai ter um cansaço físico, né? Mas, aparentemente, a memória não tem, por si mesma, essa característica e nenhum efeito bola de neve, né? Ou seja, quando você vai estudando, você pega um embalo e você vai aprendendo cada vez mais, né? Aparentemente, o processo de gravar essas listas sem sentidos obedece à regra de que a quantidade aprendida depende do tempo gasto de aprendizado. Se você dobrar o tempo, você dobrará a quantidade de informação armazenada, né? Em resumo, no que diz respeito ao aprendizado, você recebe aquilo que você paga. Vamos dar aqui uma olhada mais detida no gráfico, né? Perceba que o eixo X ele mostra o número de repetições, né? O número de repetições no dia 1, né? Quantas vezes ele estudou aquela lista. Então, às vezes, ele testou com 8, com 16, com 24, 32, 42, 53. Né? Não consigo aceitar esse número ímpar aqui. E o 64. Só que o eixo Y, você perceba que aqui a unidade está diferente, né? No eixo Y não é quantidade de repetições, mas sim tempo médio de reaprendizagem, né? Quanto tempo ele precisou reestudar a lista no segundo dia para aprender a lista completa, tá? Então, essa relação aqui simples, né, que é uma linha reta, ou seja, linear, a relação entre essas duas variáveis, é chamado de hipótese do tempo total, tá? Um estudo de Astin, em 93, descobriu que o melhor indicativo da habilidade de escrita é simplesmente o número de aulas assistidas, né? Ou seja, o tanto que a pessoa estudou, sendo o segundo melhor indicativo a quantidade de feedback que ele recebeu de um instrutor. E o mesmo vale para outras atividades, como xadrez, digitação e música. Em relação à música, por exemplo, Erickson, Kramp, Tess Homer e Tess Homer sugerem que os melhores violinistas acumulavam cerca de 10 mil horas de prática solitária, em comparação a 7.500 dos especialistas de menor destaque, 5.000 7.500 dos especialistas de maior destaque, 5.000 dos especialistas de menor destaque e apenas 1.500 horas para amadores, né? Então, esse tema da ideia de que você tem... o quanto você aprende depende basicamente de quanto você estuda e que haveria alguma coisa especial com essa ideia de 10 mil horas, foi abordado pelo divulgador científico Malcolm Gladwell, né? Nesse livro chamado Fora de Série. Descubra por que algumas pessoas têm sucesso e outras não, né? Subtítulo aqui que cheira muita coach, né? Então, ele fala o seguinte no livro: o panorama emergente desses estudos é que são necessários 10 mil horas de prática para alcançar um nível de domínio associado a ser um especialista de classe mundial. Em qualquer coisa. Em estudo após estudo de compositores, jogadores de beisebol, escritores de ficção, patinadores no gelo, pianistas de concerto, jogadores de xadrez, criminosos, mestres, esse número surge repetidamente. Pô, mas será que realmente é isso? Será que
apenas 10 mil horas de estudo nos separa de ser um Mozart, por exemplo, Erickson, né, em 2013, contestou esse conceito. Ele destaca que, embora a média para um violinista seja de 10 mil horas, metade desses caras praticaram menos de 5 mil, enquanto vencedores de competição de piano muitas vezes acumulam mais de 25 mil horas, né? Então, tem outras coisas que importam nessa quantidade de horas, tá? Em campos menos concorridos, como por exemplo memorização de dígitos, 500 a 1000 horas já são suficientes para você ser um grande especialista. Ou seja, a quantidade de horas necessária para você ser um especialista também depende da concorrência, tá? Então, se você está num campo muito concorrido, você vai precisar de mais horas de estudo para chegar no nível de excelência. E o Erickson também argumenta que para executar repetitivamente uma habilidade, ou que simplesmente executar repetidamente uma habilidade, pode levar a um platô de desempenho, né? Você vai melhorando, chega um momento que você para de melhorar, né? Então, a partir desse momento, simplesmente você continuar acumulando horas não vai te levar muito além, né? Que para avançar além disso, você precisa praticar deliberadamente, desenvolvendo novas habilidades e direcionando os seus pontos fracos, tá? Então, aqui ele está argumentando que importa não só a quantidade de estudo, mas também como você estuda, né? Agora eu queria voltar um pouco aqui para o gráfico, porque, como eu falei para vocês, se vocês examinarem esse gráfico, você vê que o eixo X está em termos de repetições e o eixo Y está em termos de tempo médio, né? Só que como a gente sabe que o Ebbinghaus está recitando 2 sílabas e meio por segundo, a gente consegue calcular o tempo médio das repetições, né? E se você fizer isso, você vê que se a gente levar em conta o tempo gasto no dia 1 de prática, somado com o tempo que ele precisa, ou seja, se ele praticou 8 vezes, ele vai precisar de perto de 1.200 horas no segundo dia. Se você somar a quantidade de tempo de praticar 8 vezes, mais 1.200 não horas, tá? 1.200 segundos, e você depois somar a quantidade de tempo necessário para praticar 64 vezes com cerca de 500, né? Isso aqui dá mais ou menos 500, 450, 500 eu acho, né? Segundos, a gente vai ver uma coisa interessante, tá? A gente vai ver que praticar mais no dia 1 leva a uma economia muito grande da prática necessária no dia 2. Por exemplo, se a gente faz 64 tentativas no dia 1, né, duram mais ou menos 7,5 minutos, né? 7 segundos para cada lista. Um tempo semelhante é necessário para aprender a lista completamente no dia 2, mais ou menos 450 para 500 segundos, né? Totalizando 15 minutos. No entanto, se a gente for fazer apenas uma tentativa no dia 1, né, que dura cerca de 1 minuto, a gente vai precisar de 20 minutos no dia 2. Né? Então, no primeiro caso aqui, nesse caso aqui do 64, as duas práticas duram 15 minutos, e nesse caso aqui do 8 com 1.200, as duas práticas duram 20 minutos. Né? De modo que, por mais que essa relação seja linear, a reta ela não é de identidade, né? Ela tem uma inclinação. Né? Inclusive aqui eu fiz as contas, né? Aí você vê que a soma do dia 1 e dia 2, quando o dia 1 tem 64 tentativas, é de 900. Já quando ela tem 8, é de 1.000, 1.200. Né? Então, isso levou a ideia seguinte, que você dividir a prática de forma equilibrada, né? Porque perceba aqui, ele está gastando 64, né? Ele está gastando 449 segundos em um dia e 450 no outro. Então está equilibrado, né? Então a ideia aqui é que você dividir sua prática de forma equilibrada entre os 2 dias, entre os dias que você precisar estudar, resulta no aprendizado mais eficiente do que você concentrar a maior parte da prática no segundo dia, né? Então você estudar a matéria, você estudar lógica todos os dias um pouquinho, resulta num aprendizado mais eficiente do que você não estudar e tentar e passar 2 dias antes da prova estudando. Tá? Esse aqui, só para dizer um ponto aqui, isso aqui eu senti falta de continuar o gráfico, né?
E isso aqui mostraria que o efeito era mais forte se a prática tivesse desequilibrada agora, pelo fato de o dia 1 estar muito maior que o dia 2, né? O gráfico subisse aqui de novo, mostraria que realmente a prática equilibrada é a que dá melhor resultado, né? Certamente os psicólogos devem ter esse gráfico continuado, né? Eu que não tenho, né? Eu peguei só o gráfico do livro.